Oi pessoal, professora Ivânia com vocês de volta, falando agora sobre genética. Então aí nós vamos falar hoje um pouquinho sobre probabilidade, chances dos eventos acontecerem. Voltado sempre para a genética, então a probabilidade é bastante estudada na matemática. Nós vamos enfatizar aqui a probabilidade voltada para a genética, então aí. Galera, olha só, que é uma matemática dentro da genética, uma genética dentro da matemática, né, galera? Então, olha só, aqui nós vamos falar um pouquinho antes de falar de probabilidade, a professora vai falar de um outro assunto, porque ele não tem cálculos, não tem contas, não tem exercício, mas ele é importante, que é pleiotropia. O que é isso, pleiotropia? Os vestibulares cobram bastante esse assunto. Galera, quando eu tenho um gene e ele determina vários caracteres, isso é muito mais comum do que a gente pensa. Isso acontece com muitos e muitos genes. Eu vou dar um exemplo aqui de uma doença chamada fibrose cística. Fibrose cística, a pessoa tem um gene só e esse gene dá várias características. Por exemplo, a pessoa tem dificuldade de metabolizar o sódio, então ela soa sal, você passa o dedo assim na testa, você percebe a eliminação e a excreção de sódio. A pessoa possui então suor salino. Os adolescentes, quando chegam na adolescência, têm uma puberdade lenta, um crescimento menor, não ganha muito peso, às vezes se for menino não tem muita virilidade. E muco respiratório, se produz um muco e esse muco dá muita tosse, intoxicação, né? É dificuldade para respirar. Isso é uma característica, galera, da metabolização de sais, ok? Então vai formar esse muco aí. Diarreia gordurosa e bem volumosa, a pessoa perde muito as fezes, ela não absorve a quantidade de nutrientes no intestino que ela deveria absorver, e as fezes são volumosas e gordurosas. Então imagina vocês, um gene que dá várias características, é como se tivesse vários fenótipos, então isso é pleiotropia, um gene que dá vários caracteres. Gente, isso é bastante comum. Então agora, só que a gente não faz cálculos, não existem contas sobre isso. Quando a gente faz as contas, a gente leva em consideração um gene para uma ou duas características só, ou mais de um par de genes, então a gente vai ver isso aos poucos. Agora nós vamos falar um pouquinho então de probabilidade genética. O que é probabilidade? É a chance então de um ou mais eventos acontecerem sobre os eventos possíveis. Deixa eu dar um exemplo, se eu for jogar uma moeda, quantas faces tem uma moeda? Cara e coroa, eu quero a cara. Qual é a chance de cair a cara voltada para cima? 50% ou meio, uma chance em duas, não é assim? Se eu for jogar um dado ele tem 6 faces, qual a chance de cair a face 3 para cima? Olha, o dado só tem uma face 3, então é uma em 6 faces, é 1 sobre 6. Então, um exemplo aí, a probabilidade de eu jogar um dado, dar a face 1 para cima, é 1 sobre 6. Galera, eu posso fazer isso nas contas, quando eu tenho um casal heterozigoto, por exemplo, azão, azinho, azão, azinho, qual a chance deles terem um filho azinho, azinho? 1/4, essa é a probabilidade de nascer uma criança. Então aí, quais seriam os eventos possíveis? O evento desejado seria o homozigoto recessivo. Quais seriam os eventos possíveis? Pode ser homozigoto dominante, pode ser heterozigoto, pode ser homozigoto recessivo. Então, olha só, agora, esses são, então, é a forma de se fazer a probabilidade. Eu tenho duas regras para a probabilidade. Regra do E e a regra do OU. Vamos falar um pouquinho da regra do E. Eu quero ter a chance. Quando que a gente usa a regra do E? Quando os eventos não são excludentes. Dá para ser menino e de olho azul? Dá. Dá para ser menino e de olho castanho? Dá. Galera, agora dá para ser menino e menina? Não, ou é menino ou é menina. Então, olha só, aqui, quando os eventos, uma coisa não exclui a outra, a gente usa a regra da multiplicação ou a regra do E. Um exemplo, nascer um menino e de olhos claros.
Qual é a chance de nascer um menino, galera? 50%, meio. Ou é menino ou é menina, só tem 2 sexos. 1 em 2. Meio de ser menino. Multiplicando agora. Eu coloquei aqui um casal heterozigoto e eu coloquei olho claro como recessivo. Então, um casal azão, azinho, ter um filho azinho, azinho é... Galera, olha só. Aqui a professora colocou errado, então aí, pera lá, deixa eu apagar. Tá? Qual é a chance dele ter olho claro, ser recessivo? Então, nesse cruzamento aqui, esse casal heterozigoto, ter um filho recessivo de olho claro. Então, seria 1/4. Meio vezes 1/4, galera, seria 1/8. Então, qual a chance de um casal heterozigoto... E caiu o pincel, galera. Qual a chance de um casal heterozigoto ter um menino meio? E de olhos claros, que é o recessivo, tá? Então, o olho claro seria recessivo. Eu quero o azinho, azinho. Qual seria, então? Meio dele ser menino, 1/4 dele ter olhos claros, meio vezes 1/4, 1/8 dele ser um menino de olho claro. Essa é a regra do E, uma coisa não exclui a outra. Então, agora, a mesma coisa, galera, quando eu faço assim, ó, qual a chance do casal ter um menino, deles terem 3 filhos, 3 meninos, meio vezes meio vezes meio. Então, porque uma coisa não exclui a outra, são 3 nascimentos. Agora, nós vamos fazer a regra da adição. Quando que é a regra da adição? Quando os eventos são excludentes. Uma coisa exclui a outra. Não dá para ter olho claro e olho castanho ao mesmo tempo. Ou tem um ou tem outro. Galera, olha só, castanho escuro, né? Então, vamos lá. Qual é a chance de nascer menino ou menina? Meio mais meio. Isso aqui é como se fosse 2 sobre 2 ou 1 inteiro, galera. Então, nascer menino ou menina, 1 inteiro. Agora, eu bolei aqui para a gente aprender sobre a alternância dos sexos. Isso aparece nos vestibulares. Eu quero saber assim, ó, qual é a chance de um casal ter um menino e uma menina? Então, primeiro vai ter menino, depois menina. Ou o contrário, uma menina e depois um menino. Então, deles terem uma menina é meio e depois um menino é meio e uma menina é meio. Ou, agora eu vou somar. Então, meio vezes meio, porque é um menino, depois uma menina. Aí eu somo, ou uma menina, depois um menino. Meio vezes meio. Então, aqui, olha só, galera, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Menino e menina, 1/4. Menina e menino, 1/4. 1/4 mais 1/4, eu vou ter aí 2/4, que é a mesma coisa que 50%. Qual a chance do casal ter um menino e uma menina, ou uma menina e um menino? Então, eu vou ter 50%. Primeiro eu faço menino e menina, meio vezes meio, mais meio vezes meio, aí eu vou ter então, galera, no final aí, 1/4 mais 1/4, 2/4 ou meio, então aí, ok? Pessoal, então essas são as regras de probabilidade. Regra do E, quando uma coisa não exclui a outra. Regra do OU, quando uma coisa exclui a outra, então aí, ok?